Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui é o Sazori e hoje vamos acompanhar mais uma parte do Malvado Bárbaro. Se você chegou até aqui e não assistiu as outras partes, acesse a playlist que eu vou estar deixando na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveite também para deixar aquele like e se inscrever no canal, que isso fortalece demais o nosso trampo aqui. Agora sim, bora pro vídeo. Para você que não se lembra do capítulo anterior, o nosso protagonista Bjorn finalmente reuniu coragem suficiente para entrar no labirinto, graças à ajuda da Einar. Contudo, a sua decisão de entrar levou em conta o fato de que o Bjorn se considerava um especialista em Dungeon Stone. Ele conhecia os monstros, os seus hábitos, fraquezas, habitats tão bem quanto a palma de sua mão. Ele acreditava que a combinação de seu conhecimento de 9 anos de jogatina, mas a força bruta de um bárbaro que ele tinha recebido agora seria o suficiente para poder sobreviver. Pelo menos era isso que ele acreditava. Assim que entrou no labirinto, sua visão foi engolida pela escuridão. Não era uma metáfora, ele literalmente não conseguia enxergar nada. Os bárbaros carregavam apenas uma arma, então ele sabia que não havia tochas no primeiro andar. Os cristais nas paredes serviam como fonte de luz. Claro, existia uma zona escura no primeiro andar. Analisando a situação, ele indaga: será que caí neste lugar? A posição inicial do labirinto era aleatória, ou seja, assim que você entrasse no portal, você poderia cair em qualquer lugar. Mas isso não significava que você seria jogado em um lugar como esse. Mesmo começando na periferia, sempre haveria um cristal brilhante por perto. E ele indaga: será que existe a possibilidade de começar na zona escura? Se todo o primeiro andar fosse assim, ele não teria a menor chance de sobreviver. E felizmente, os seus olhos começaram a se adaptar à escuridão, e ele já conseguia distinguir vagamente os poucos contornos nas paredes. Não era uma situação ideal, mas também não era o fim do mundo. Segurando um escudo com uma mão, ele avançou lentamente com uma velocidade extremamente baixa, tomando cuidado em cada passo que ele dava. Isso porque não havia a possibilidade de ir mais rápido dentro daquela escuridão. Era perigoso demais. Neste momento, ele deu um grito. Uma dor aguda explodiu em seu tornozelo. Era uma dor diferente de tudo o que ele já havia sentido. Mas em meio ao caos ele percebeu que tinha pisado numa armadilha Goblin. Nesse momento os pensamentos vieram: o que eu errei? Lembrando que o escudo, apesar de lhe dar uma segurança psicológica, limitava demais o seu campo de visão. Se tivesse prendido o escudo ao cinto e focado em observar o terreno, talvez ele tivesse visto com antecedência a armadilha. Sentiu o suor frio escorrendo pelo seu rosto. Ele queria gritar, mas se conteve. Sabia que gritar só pioraria a situação. O seu coração batia descontroladamente. Precisava se conter. Havia apenas um tipo de monstro no primeiro andar que usavam armadilhas. E eram os Goblins. E com certeza havia um à espreita bem perto. Provavelmente o Goblin estaria escondido na escuridão, esperando que o nosso protagonista perdesse as forças. Ele precisava relaxar para conseguir ouvir qualquer movimento dentro da escuridão. Em seus pensamentos ele dizia: primeiro vamos fazer o que é preciso ser feito. O nosso protagonista se abaixou, abriu a armadilha com as duas mãos e puxou o pé para fora. Irritado, ele lembrou: malditos bárbaros, se eu tivesse começado com botas de couro decente, não precisaria jogá-las por causa de uma simples armadilha idiota. Não adiantando lamentar o passado, por mais que xingasse, a situação não mudaria em nada. No final das contas, a culpa era do nosso protagonista por não ter verificado o chão direito. Ele continuou a andar um passo de cada vez. A perna doía, mas não tanto quanto ele esperava. Provavelmente porque a armadilha tinha sido imbuída de algum tipo de veneno paralisante. Não sei se isso é bom ou ruim, pensou ele. Com uma estratégia extremamente bizarra, ele começou a xingar o Goblin. Então, pela primeira vez, ele ouviu um pequeno som. O Goblin finalmente havia se revelado. O Goblin provavelmente havia sido forçado a se mover porque ele estava se afastando cada vez mais do nosso protagonista. Mesmo sabendo que o Goblin tinha menos de 1 metro de altura, ele sentia a pressão como se um monstro enorme estivesse perseguindo. O nosso protagonista continuava provocando o Goblin, mas o Goblin apenas o seguia, mantendo uma distância segura. O som era quase um rosnado bestial, mas ele conseguia sentir a intenção. Ele estava se divertindo ao ver a presa sangrando e morrendo lentamente na frente dele. O nosso protagonista em pensamento dizia: desgraçado esperto. Ele parou de andar e se deixou cair no chão, batendo a testa em uma pedra, que não fez um som muito alto, pensando que agora seria uma batalha de paciência. Se o Goblin achar que o nosso protagonista está fora de combate, é bem provável que ele irá se aproximar. E ele deveria fazer esses movimentos devido à perda de sangue, que provavelmente iriam levar ele a um desmaio.
Os passos do Goblin se aproximavam lentamente. Ele ainda estava desconfiado, mesmo com a presa caída no chão. O nosso protagonista ficava impressionado. Por que esse Goblin era tão cauteloso? Goblins eram os mobs mais fracos do jogo. Eles usavam venenos e armadilhas, mas fora isso, o seu poder de combate era extremamente baixo. Para um Goblin comum, ele tinha uma capacidade muito alta. O Goblin parou uma distância segura, de 5 a 10 metros. O nosso protagonista percebeu um impacto e viu que o Goblin estavam jogando pedras, mostrando uma inteligência absurda. Ou seja, ele não se aproximava até ter certeza de que a presa dele estava desmaiada. Ao contrário do que o nosso protagonista temia, o Goblin soltou um grito de alegria. Ao ver que ele não reagiu com a pedra, o Goblin pensou que nosso protagonista já estava morto. Ele se aproximou rapidamente, quase saltitando de tanta animação. O protagonista controlou sua excitação e contou a distâncias pelo som dos passos, e quando decidiu que o Goblin estava perto dele o suficiente, ele soltou o braço na direção do Goblin. Logo percebeu que o plano havia dado errado. No momento do soco, o Goblin se inclinou para trás e deu um passo para longe. Mas naquele momento, o seu corpo se moveu por instinto. Era uma sensação estranha. Ele ainda não conseguia enxergar nada, mas sabia intuitivamente para onde o Goblin estava correndo. Quando ele se deu conta disso, sua mão já estava se movendo em direção ao inimigo. Ele sentiu seus dedos agarrarem o Goblin. Pulso, tornozelo, pescoço, não importava. Ele gritou e jogou o Goblin com toda a força no chão. Algo se quebrou. Então, imediatamente, subiu no Goblin. Agora, a situação havia se invertido. Xingando, ele socou o rosto do Goblin como um louco. Às vezes errava e acertava o chão, mas o seu corpo de bárbaro era tão forte que, em vez de machucar os punhos, o chão de pedra rachava e quebrava. Logo, os movimentos do Goblin cessaram e então uma poeira se espalhou no ar. Uma poeira que brilhava de uma forma muito incomum. Ele parou então de socar o Goblin e em algum momento o corpo do Goblin havia se desfeito em pequenos pedaços que se espalhavam pelo chão. Pensando, o que é isso que está acontecendo? O nosso protagonista ficava cada vez mais confuso, até que apareceu a seguinte mensagem: você derrotou um Goblin, experiência mais um. Logo depois do corpo do Goblin desaparecer sem deixar nenhum vestígio, sentiu-se frustrado por algum motivo desconhecido. Ele pegou uma pequena pedra que havia caído no local. Esse objeto era uma pedra de mana de grau 9. Era uma pedra mágica, muito usada como moeda corrente em Dungeon Stone. Uma lembrança veio em sua mente. Aquele objeto valia um pedaço de pão. Num momento de desespero, ele começou a rir e disse: isso é tudo que eu ganho depois de tudo que eu passei? Todas aquelas emoções complexas se tornavam mais claras à medida que ele se acalmava. Era como uma sensação de rir depois de chorar. Havia labirintos, monstros, e os monstros mortos desapareciam, deixando itens para trás. E aquela cidade lá fora tinham raças que viviam todas juntas. Obviamente, era um tipo de mundo que o nosso protagonista conhecia. No entanto, ele nunca saberá se é um jogo ou uma realidade até que ele morra.